Com a paz do Senhor Jesus. Esse vídeo aqui é para tratar de um assunto sobre as perguntas que as pessoas me fazem. Paulo, você fala tanto sobre igrejas, comportamentos de igrejas, e parece que nenhuma é boa para você, nenhuma presta para você. Qual a igreja que eu devo frequentar? Olha, não é bem simples. Não é bem simples assim. Igreja boa e igreja ruim. Não se resume nisso. Se resume naquilo que você quer para você, para a tua vida, para a tua alma. A liberdade religiosa, ela está inserida na nossa democracia, nas nossas leis. E a pessoa tem a liberdade de escolher a religião que ele quer seguir, a igreja que ele quer seguir. Então se resume em igreja boa, igreja ruim, igreja ilegal e igreja legal. Não é bem assim, né? Eu tenho uma opinião que, por mais que as igrejas sejam legal, para mim é imoral. Não sei se você me entendeu. Por mais que exista uma legalidade nas igrejas físicas, nos templos, e suas doutrinas e seus líderes, por mais que isso esteja amparado na legalidade, dentro do meu conceito de vida espiritual, as práticas delas, até a existência delas, para mim, é imoral. Porque a existência delas custa caro, custa o suor das pessoas, dos que trabalham, dos que de alguma forma ganham um dinheiro e ter que financiar uma estrutura muito cara, porque é uma estrutura cara. O modelo religioso, seja ele qual for, ele é uma estrutura cara. Não é barata. É estrutura que eleva a bilhões. Você tem ideia do que significa isso? Imagine, você pega uma igreja tem 20 mil templos, outra 10 mil templos, outra 15 mil templos, outra, falando de Brasil, hein? 5 mil templos, 1000 templos, 500 templos, 300 templos, 200 templos. Está falando de coisas que vai desde aquela de uma igreja até 22 mil igrejas. 22 mil templos. Olha, 22 mil templos são 22 mil. Isso falou só de uma igreja cristã. São 22 mil terrenos, 22 mil escrituras, 22 mil averbação, 22 mil estrutura a ser mantida com o suor dos fiéis. E que, na sua maioria, se privam, às vezes, de uma necessidade para bancar o projeto religioso de alguém. Eu não sei se está ao vivo, deixa eu tentar abrir aqui para ver. Eu nunca consigo ao vivo. Pelo menos dessa vez, tudo bem, né? Não deu, mas está gravando, depois eu posto. É por aí. Custa caro esse modelo de fé. Então, para mim, é imoral a existência desses modelos de igreja, de templo, de culto. Paulo, só por questões de dinheiro. Você fala isso porque você, por 18 anos, ajudou a bancar a riqueza de uma denominação, tirando dos seus ganhos. Não tem nada a ver, isso são águas passadas. As pessoas estão sendo lesadas hoje. Não é o que me lesaram. É que as pessoas estão sendo lesadas até hoje e vão ser lesadas daqui para frente. Essa
eu chamo de essa estrutura porque tudo é um mecanismo. O mecanismo religioso ele é um só. Ele pode se dirigir em nomes, doutrinas, de algumas práticas, mas ele vai desaguar dentro de um projeto religioso de alguém. Toda religião, toda igreja é um projeto religioso de alguém. Alguém se beneficiou, deixou como herança aos que dirige uma estrutura religiosa, e isso vai se perpetuando de pai para filho, para parente, para cunhado, para tio, e daí por diante. Alguém se dá bem. As pessoas que estão dentro dessas religiões, dessas igrejas, elas veem isso. Elas não conseguem só enxergarem. Elas ouvem, elas só não conseguem entenderem. Imagine você ver os teus líderes religiosos vivendo a vida de rei, porque cada igreja, dependendo do crescimento dela, o dono dela, o fundador dela, se torna uma espécie de rei, ele se torna um nobre ali, dentro daquilo que é um reino que ele fez para ele, que ele criou para ele, que ele construiu para ele, em nome de Jesus, é claro, porque se não fosse em nome de Jesus, tinha que ser em nome do diabo. Ainda que, tem religiões, se dá a palavra não seria essa, né? Religião significa religar, apesar de que religião nunca religou ninguém a Deus. Quem religa o homem ao Pai é o Filho, ninguém vai ao Pai senão por mim, assim diz Jesus. Então religião não religa ninguém a Deus, pelo contrário, afasta de Deus as pessoas que querem ter uma comunhão profunda com Deus, que querem ter acesso ao Pai, que querem ter Jesus como seu representante. No entanto, troca Jesus pelos líderes religiosos, seu pastor, seu padre, seu rabino, de uma forma, algum guru espiritual ele vai ter entre ele e Deus. Por mais que ele diga que não queira, isso é fato, isso é real. Então, para todos os efeitos, vai financiar o projeto religioso de alguém que vai, em decorrer do tempo ali, a instituição ela vai crescer muito, e vai ter aqueles que se beneficiam, vai ter aqueles que se enriquecem com aquilo ali, porque igreja é uma fonte de lucro nada comparável igual na Terra. Porque você não tem problema geralmente não tem problema com a justiça, geralmente é tido com religião, qualquer coisa que aconteça com a igreja, com o líder espiritual, ele vai logo alegar que é uma perseguição religiosa, que alguém está desrespeitando. Ele vai se esconder atrás da religião dele. Mas também não é por isso que eu trago, que eu alerto, porque alguns dizem, Paulo, por que você não vai evangelizar? Olha, isso aqui é uma evangelização. Isso aqui é uma maneira de dizer às pessoas que elas não dependem, não precisam de uma igreja, por mais que ela seja legal. Por mais que os líderes digam que é diferente, a minha igreja é melhor do que aquela, a minha igreja é melhor porque não tem isso, não tem aquilo. Olha, é assim que funciona. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, olha. Aqui, olha, isso aqui é um exemplo. Pronto. Aqui é uma igreja. Provavelmente aqui, igreja católica. Provavelmente, igreja católica. A mãe de todas as igrejas, evangélicas, espíritas. Não existe, deixa eu dizer para você aqui uma coisa. Não existem igrejas cristãs e algumas não cristãs na Terra que não seja filha da igreja católica. A igreja católica é que gerou todas essas igrejas. Então não adianta você dizer, eu sou evangélica, minha igreja é evangélica, a gente não adora imagem, a gente não adora isso, a gente não tem isso, não tem aquilo. Conversa fiada. É conversa fiada. Todas as igrejas cristãs é filha, ela tem o DNA, ela tem as mesmas práticas, mudando algumas coisas, entre elas e a mãe católica. O mecanismo
é o mesmo. Os métodos são os mesmos. As crenças são as mesmas. Então aqui, como a gente viu aqui, é uma igreja, provavelmente, isso aqui é uma procissão. Paulo, só existe procissão na igreja católica? Não. Não. É só porque o nome, muda-se o nome para distinguir, assim, sabe? Ficar uma coisa distinta. Não, nós somos diferentes. Não, não é verdade isso. Olha, até talvez o ano de 1907, mais ou menos, pastor, e nem chamava ninguém pastor, todos eram chamados de padre. Os protestantes, os pastores protestantes eram chamados de padres. O culto é um nome para disfarçar, para distinguir da mãe, para tomar cliente da mãe, para desviar os... Quase que eu ia falar uma coisa aqui. Os filhos da mãe, eu também, né? Eu já fui um filho da mãe católica, eu fui católico, eu nasci católico, cresci depois por ser evangélico. Mas, na verdade, as filhas cristãs, oriundas da Igreja Católica, só mudam os nomes. Padre é o mesmo que pastor. Por isso que Jesus disse assim, olha, a ninguém na terra chamai de pai. Pai é padre. O pai de santo, o papa, o pastor, a palavra é uma só. E Jesus proibiu isso. Mas os evangélicos, quando eu pastoreei algumas igrejas, eu tinha essa coisa na cabeça, porque minha cabeça foi um estado mental plantado, porque você não pode tirar, você só pode suplantar. Eu não nasci, quando eu nasci, eu não tinha mediador entre eu e Deus. Minha mãe me conduziu à Igreja Católica, aonde ali eu fui ter um mediador entre eu e Deus, que era os padres. Deu para entender? Depois eu fui ser evangélico, me tornei evangélico por 18 anos, e quem eram os meus mediadores aí já eram os pastores fundadores da minha igreja, que eu levava sobre as doutrinas deles, as crenças deles. Eu passava, eu permeava, eu evangelizava as pessoas com as mentiras da qual eu recebi e acreditei nelas. Então, não há uma diferença. Aqui é uma igreja católica que tem todo o direito de culto, porque é a liberdade que o nosso país tem, graças a Deus, que o país tem a liberdade religiosa. As pessoas têm aqui, ninguém está colocando na cabeça delas uma pedra para obrigar elas a serem católicas, não. Elas são católicas porque elas querem, estão aí. Entendeu? Mas é um direito. Assim também, eu vou tirar isso aqui, agora vamos ver uma outra igreja. Essa aqui é evangélica. E por incrível que pareça, olha, eu vou tirar essa aqui e colocar essa. Por incrível que pareça, o nome dessa igreja aqui, deixa eu ver qual é. Essa aqui me parece que é a igreja universal. A palavra católica significa universal. A palavra universal significa católica. Deu para entender? Então, igreja universal. Está aqui uma procissão levando um objeto de culto, um objeto de adoração. Como nós vimos aqui, deixa eu ver, isso, a igreja católica levando aqui um objeto de culto, um objeto de adoração. Agora, aquelas igrejas que são, aquelas filhas da igreja católica que, depois de muito tempo, que vieram aprendendo, porque é assim que funciona. Quando Lutero sai do catolicismo e funda a sua religião luterana, depois dela sai anglicana, depois sai os anabatistas, e daí por diante, e uma igreja ela engravida e vai gerando outra. Essa palavra engravidar aqui não é sobre relações sexuais, não. É engravidar com doutrinas. Então são igrejas que são grávidas com as doutrinas dos homens. O pai não é Deus, o pai são os líderes religiosos. Paulo, eu sou de uma igreja evangélica e eu tenho as doutrinas da minha igreja evangélica. Quem é o pai dessas doutrinas que me engravidou a minha mente? É o teu pastor, é o teu líder, é o fundador. Porque Deus nunca chegou para você e disse, olha, a doutrina que eu vou te dar é essa.
Deus está dando e o homem está rejeitando. Então você às vezes rejeita a doutrina que seria direta de Deus através do Filho, que é Jesus, para você engravidar a tua mente, ficar grávida com as doutrinas da sua igreja, que é o seu líder. Então a tua vida espiritual, o pai da tua vida espiritual é o teu pastor. É o teu líder espiritual, seja ele padre, pastor, pai de santo, médium, ancião, rabino, e daí por diante. Você está me entendendo? Então agora, aqui já é uma outra igreja que não tem um objeto de adoração. Aí, é porque assim, cada momento que vai se passando na Terra, a igreja, ela vai nascendo malandrinhas. E vão ficando malandrinhas. Espertinhas. São as raposinhas. Que essas raposinhas, elas vão tentar de tudo para não parecer com a mãe, para não se parecer com a mãe, para tentar tirar mais adeptos da mãe. Isso é coisa de família, isso é guerra de família. Inclusive, eu sou a favor que as famílias vivem em união, né? Eu acho que as filhas da Igreja Católica são muito briguentas. Deveria ser mais unida com a mãe. Já que aprendeu da mãe e saiu da mãe, o modelo de culto, criou objeto de culto, criou mecanismo de vida espiritual, deveria ser mais unida com a mãe. Muito bem, vamos lá. Aqui é uma outra igreja. Essa aqui é a igreja Maranata. Vocês observem que aqui não tem um ídolo e não tem uma arca, que nós vimos na primeira igreja católica, tinha um ídolo, na outra é universal, tinha uma arca, tipificando a arca da aliança, e aqui tem a igreja Maranata, o Senhor Jesus vem. A palavra Maranata significa o Senhor Jesus vem. Mas o objetivo aqui não é isso aqui. O objetivo aqui não é dizer que a palavra Maranata é o Senhor Jesus vem, não. O objetivo aqui é criar no coração e na mente das pessoas um outro objeto de adoração. Agora é um nome. Por isso é que o nome está bem assim, bem grandão assim de azul ali, para chamar a atenção, para gravar na mente, para criar esse estado mental nessa procissão. Isso aqui é uma procissão também. Só que não é uma procissão que tem a imagem, também não é uma procissão que tem aqui uma arca, essa aqui é uma procissão que leva um nome. Por isso que eu digo assim, são as raposinhas. As que menos fazem, as que menos aparentam fazer mal à vinha, as que menos aparentam fazer mal ao teu entendimento. Então, vamos lá. São 3 procissões. Isso aqui é uma procissão que não leva um ídolo, um nome, ou um objeto de adoração, mas leva um nome do qual os membros se prostram diante do nome, diante da doutrina, diante dos ritos que tem lá dentro, diante dos púlpitos de madeira, eles se ajoelham, se dobram, tá entendendo? Então, todas as 3 aqui, essas aqui são 3 procissões. Olha, vamos lá, começando. Essa procissão aqui é católica. Essa procissão aqui é evangélica, da igreja universal. E essa aqui é uma procissão da igreja cristã Maranata. Todas as 3 procissões deságua dentro de um sentido? Sim. Paulo, mas aqui não tem um andor, aqui não tem um santo. Não interessa. A ideia aqui não é isso. A ideia é agariar seguidores após si, após a doutrina dos seus líderes. É essa a ideia. Que venha gravar um estado mental para ser um seguidor das doutrinas da denominação. Por isso que o nome está aqui, estampadão, que é para chamar a atenção das pessoas. É como que dizem, venha para essa igreja. Eu vou traduzir. Olha, venha para aqui, para essa igreja. Jesus proibia essas práticas. Jesus dizia assim, com os fariseus, vós que percorrei a terra e o mar, procurando converter alguém à vossa religião, não sabeis que depois que se convertei, tornei essas pessoas merecedores filhos do inferno 2 vezes mais? Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que quando essas pessoas, as mentes delas são tomadas pelos líderes religiosos, eles se rendem a esses líderes, prostram-se diante desses líderes e de tudo aquilo que eles criam como gatilhos mentais. Imagine
Você tem um gatilho mental que te faz dobrar onde você não quer. Imagina você ajoelhar diante de um objeto, de um púlpito de madeira, por acreditar que aquilo é santo, porque o teu líder religioso pôs na tua cabeça que ali é um lugar santo. É um gatilho mental. As pessoas, é quase impossível uma igreja não fazer seguidor se não implantar na subconsciência dela um gatilho mental. Seja um ídolo, seja um rito, seja uma frase de efeito, seja um nome, alguma coisa ela tem que implantar na mente para servir como gatilho. Toda vez que você lembra, que você lembra ou você vê, a tua mente automaticamente vai se desabar nas doutrinas da igreja, naquela vida espiritual manipulada pelos líderes religiosos implantadas por eles. Muito bem? Então vamos lá. Quando as pessoas se rendem, não importa a igreja ou a religião, quando a pessoa já está rendida a elas naturalmente substituem a verdade pelo engano. Como? Paulo, a verdade é porque adora a imagem, a verdade é porque tem uma procissão. Olha, mas as pessoas pensam que essas coisas é o mais grave. Não, não é o mais grave. O mais grave é você deixar de crer que na cruz do Calvário Jesus praticou um culto por você, que agradou a Deus moê-lo por você, agradou a Deus que o Filho morresse por você, para que na eternidade esse Jesus te represente com um culto verdadeiro diante do Pai, sabendo, Deus, que você, no teu coração, você crê, você deixa esse culto verdadeiro para praticar os cultos que esses líderes religiosos implantam na sua cabeça, que é o cantar para Deus, palavra de efeitos para Deus, pular, cantar, dançar, rezar, orar, a cerimônia que é feita ali, todo aquele projeto religioso para tentar tirar de você um estado mental, te levar em transe, levar você em transe, quem sabe, né? Uma vez em transe, você foi fisgado, e aí você substitui o que é verdadeiro pelo falso. Imagine você pegar um evangélico, um católico, um espírita, um bandista, você dizer para ele que o verdadeiro culto é o que Jesus fez na cruz por você, e esse é o culto que você deve oferecer a Deus, isso não entra na cabeça dele. Por que não entra? Porque na cabeça dele foi implantado um gatilho. E para tirar esse gatilho e converter ele dá uma meia volta, vou ver, é o que Jesus disse. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade, a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, como que você vai ser livre se a sua mente é presa nas práticas da sua igreja, na sua denominação? Você crê em tudo que foi te ensinado a crer. Provavelmente você vai nascer, crescer e até morrer assim. Mas só um milagre para libertar o homem dessas coisas. O culto verdadeiro é o que Jesus fez na cruz. E quando você segue uma igreja, uma religião, você troca Jesus. E como mediador, como Jesus, o teu único mediador entre Deus e você deixa Jesus para acreditar que Deus fala com você através da pregação do seu líder espiritual, seu pastor, seu padre, seu pai santo. É isso que você não pode... Você não consegue se libertar crendo nessas coisas. Eu fui na igreja porque Deus vai falar comigo através da pregação, aquela pregação foi maravilhosa, eu vou lá ouvir a palavra de Deus. Não, você não foi ouvir a palavra de Deus, você foi ouvir um desenvolto ali, uma prática religiosa do teu líder te convencendo que ali é o lugar certo, que ali é a igreja certa, que você está no caminho certo. Mas, na verdade, a palavra de Deus é Jesus. E essa palavra de Deus que é Jesus, ela já deveria estar no nosso coração, no seu coração. Porque no meu já está no meu coração. E essa palavra, quando ela está no nosso coração, é aí que entra a grande libertação. É que você passa a crer que Jesus realmente é o mediador entre você e Deus, entre Deus e você. Amém? Um abraço que eu quero deixar para aqueles que um dia, passando pela internet, assistir esse vídeo, e eu espero que esse gatilho que foi implantado na sua mente sobre as